Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Diálogos, exibido no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil. É uma honra, uma satisfação hoje estarmos aqui para tratarmos de um assunto profundo e fantástico. E temos aqui essas três sumidades da Seichonoye do Brasil, as quais tenho a honra de apresentar neste momento. Preletor da sede internacional Carlos Alberto da Silva, que fala diretamente da cidade de Barretos, em São Paulo. Preletor Carlos, seja bem-vindo. Por favor, suas considerações iniciais. Muito obrigado. Quer dizer que é uma alegria muito grande estar com todos que estão nos acompanhando aqui via YouTube. Né? Agradecer minha amiga Andréa, meu amigo Alexandre e meu amigo Senivaldo, que estará mediando esse nosso diálogo. Muito obrigado. Uma alegria muito grande mesmo estar com vocês. Muito obrigado. Diretamente da cidade do Rio de Janeiro, preletor em grau sênior Alexandre do Amaral Ribeiro. Seja bem-vindo, preletor. Muito obrigado pela essa oportunidade de estar com os colegas, que está com todos que estão nos ouvindo, né? Vai ser realmente um encontro maravilhoso, um diálogo, assim, prazeroso. Muito obrigado mesmo, estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigado. E lógico, diretamente da cidade de Indaiatuba, em São Paulo, preletora em grau sênior, Andréa de Ávila Miranda de Oliveira. Seja bem-vinda, preletora. Muito obrigada. É um prazer e uma honra estar com vocês hoje, para estudar um pouquinho mais o ensinamento da Seichonoye e compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada. Muito obrigado. Antes da gente começar, aquele recadinho, né? Você que está nos assistindo, por favor, ative as notificações do nosso canal, assista, recomende, compartilhe e participe intensamente das atividades de forma virtual e também presencial da Seichonoye do Brasil. E nesse bate-papo de hoje, a gente vai falar sobre a importância do autoconhecimento, né? E aí eu já começo aqui com uma primeira pergunta que eu achei fantástica, extraordinária, e lógico, eu vou pedir licença aos senhores, né? E vou começar com a preletora Andréa, né? Que a gente vê, né, hoje nessa interação social, essas questões virtuais, e a gente começa a ver alguns padrões, né, exigidos de beleza física, né, dentro dessa interação social e tal. Algumas questões que são ligadas literalmente à aparência, faz com que algumas pessoas, em determinado momento, né, se veja fora do padrão, etc. E aí, preletora Andréa, a gente se pergunta, né, como, diante da luz do ensinamento da Seichonoye, a gente pode efetuar, por exemplo, essa correção mental, sabendo que esses tipos de pensamentos podem levar a um destino um pouco sombrio.
Com toda certeza. Obrigada pela pergunta. Bom, é importante a gente lembrar do ensinamento básico da Seichonoye, que diz que todo ser humano é filho de Deus. Deus criou tudo quanto existe, inclusive nós mesmos, somos extensão da própria vida de Deus, né? Então, dentro de nós, a gente já tem todas aquelas características de Deus. Então, é óbvio que dentro de nós já existe a beleza infinita. E às vezes a gente fica ansioso, vamos dizer assim, por manifestar essa beleza infinita que a gente já conhece, porque está dentro da gente, e a gente quer exteriorizar. Então, não importa o quão lindo a gente seja, a gente vai querer ser mais lindo, né? E a gente está sempre nessa busca. E isso não se refere só à beleza, mas se refere à sabedoria, se refere ao amor, à prosperidade, todas as características de Deus que já estão infinitamente presentes em nós. Mas muitas vezes a gente, desconhecendo isso, começa a querer buscar um padrão que vem de fora, sendo que, na verdade, o verdadeiro padrão está dentro, que é esse padrão de Deus, que Deus construiu dentro de nós, né? E cada pessoa recebe de Deus um dom absolutamente único e peculiar, né? E o grande desafio da nossa vida é a gente manifestar no dia a dia todos esses dons que recebemos de Deus, independente, o outro está manifestando melhor, o outro manifestando assim, cada um tem o seu, e para os olhos de Deus, esse é o mais importante. Cada indivíduo é muito importante para Deus dentro da sua individualidade, dentro da sua peculiaridade, manifestando o amor do jeito que lhe cabe. Então vai ter um que vai ser super bom numa coisa, outro vai ser super bom noutra, um vai ter uma altura. Nós somos diferentes. E Deus, sendo infinito, quer que a gente se manifeste assim, de forma diferente, né? Então, realmente não é para ter um padrão. É para se enxergar como Deus e manifestar isso fortemente. O que meus colegas acham? Sim, olha, eu estava ouvindo você, André, falando, né? E aí me veio, né, algumas experiências que eu vivo como orientador, né? Então, estou indo para 38 anos que conheci e pratico a Seichonoye e indo para 30 anos como preletor da Seichonoye. Então, são muitas orientações pessoais. Mas uma coisa que eu percebo, né, é que em todos os tempos sempre houve essa preocupação com a aparência. Não é uma coisa somente de agora. Acredito que com o surgimento das mídias sociais, a facilidade da internet, então isso ganhou uma dimensão muito maior, né? Então, talvez justamente por isso a gente percebe, então, tantos problemas que vão surgindo, né, dentro dessa determinação do padrão da beleza. Lembrando, naturalmente, que os padrões de beleza mudam de acordo com a cultura, de acordo com a época na história, né? Então, houve uma época que a beleza era ser uma pessoa mais gorda, a mulher, a beleza feminina, né? A gente vê isso retratado em obras de arte, por exemplo, né? Então, são coisas, né, como você disse, do ensinamento da Seichonoye, né, que o homem é filho de Deus e a gente saber diferenciar. Isso é um diferencial, acredito, grande, importante da Seichonoye, que permite a gente ter uma visão mais ampla, que é assim, o mundo fenomênico e o mundo da imagem verdadeira, né? Então, a imagem verdadeira é o Filho de Deus, ele é perfeito, assim como é. Já no fenômeno, então, o mundo fenomênico ele é regido pelas leis da mente. E a gente precisa, né, talvez até lembrarmos o seguinte, que o mundo fenomênico, segundo Seichonoye, não é apenas um mundo terreno, mas um mundo espiritual também é um mundo, né, fenomênico que é continuação. Então, nós carregamos conosco não só as experiências trazidas dessa vida, mas também as de vidas pregressas. E o fato, né, de cada um nascer nas condições que nasce, como você falou, com suas características próprias, tem um propósito, tem um porquê disso. Mas Deus, que é infinitamente grandioso, eu vejo assim, ele manifesta a sua beleza de forma peculiar. Mas o problema é quando a gente quer padronizar que a beleza ela deve ser somente desta forma. Mas existem pessoas, por exemplo, que Deus manifesta a beleza fisicamente mesmo. Às vezes um rosto perfeito. Né? Quando a gente vê essa coisa de modelo, essa coisa, então tem o modelo de rosto, tem o modelo de corpo, né, que vão fazer de mão, né? Quando eu vi uma reportagem a respeito disso, eu fiquei encantado, né? Então tem vários tipos de formas, mas tem outras formas de beleza que às vezes não é física.
às vezes é o conhecimento, não é verdade, né? Então, às vezes é a bondade, né? O amor, né? Muitas vezes deparamos com pessoas que são, quando a gente pensa assim, na verdade, elas, talvez fisicamente, elas fugiriam completamente do padrão estabelecido ou pré-estabelecido, mas elas emanam uma beleza tão singular, né, que a gente sente vontade de estar perto dessa pessoa, né? Então, justamente entender. E aí, né, só para passar a bola para o Alexandre também, mas só gostaria de fazer mais um complemento, que eu acredito que, nas minhas experiências, né, o que eu acabei percebendo é que a coisa talvez comece a complicar para a gente a partir do momento em que nós aprendemos a fazer comparações. Criança, ela não sofre, porque ela não faz comparação, né? Então, ela não está preocupada com a cor da pele, com o cabelo se está penteado ou não, se o cabelo é liso, se o cabelo é crespo, se o cabelo é ondulado, né? A criança, ela não se preocupa com isso, então ela vive de uma forma natural. Mas à medida que nós vamos crescendo e o meio que nos cerca vai nos ensinando, então, a fazer comparação. Olha, não faça isso. Olha, por que você não faz igual ao seu irmão? Olha, o que as pessoas vão dizer? Já começa lá na infância, isso daí. E quando não bem trabalhado, isso pode trazer graves e sérias consequências. Bom, essa é a minha pequena participação aí, né? Colaboração. Espero que possa ter ajudado. Mas porque ouvir o Alexandre. Certíssimo. Eu vou aproveitar o que os colegas estão falando, justamente o ponto da comparação, né? Era esse ponto que eu gostaria de começar e coincidiu bem, viu, Beto Carlos? Porque o que acontece é que nós acabamos nos sentindo incompletos. E vamos buscar do lado de fora algo que julgamos não ter. E aí podemos juntar bastante o que o Pretor Carlos falou e o Pretor Andréa falou, né? Que justamente, como filhos de Deus, precisamos entender que somos seres espirituais. E o que o outro está vendo, no fundo, é a vibração. É a vibração que a gente emana. Né? A vibração que a gente emana é que está sendo captado pelo outro. Então, naturalmente, a gente pode encontrar algum padrão que, para a nossa época, para o nosso pensamento, não seja um padrão de beleza que a gente estivesse esperando. E, como foi bem dito, varia entre as épocas, as sociedades e as culturas. Porém, a beleza é construída na alma, né? A beleza é construída na alma. E o mestre nos lembra isso no livro A Verdade, volume 5, né? Dedicado à mulher, mas essa orientação que o mestre nos dá, ela não é específica para as mulheres, né? É para todo ser humano. A beleza começa na alma, ela é construída na alma. E acontece que, desde pequenininho, eu às vezes estou conversando, eu lido muito com jovens também ainda, né? Pela própria profissão, como professor, e às vezes estão lá dizendo, eu tô feio, eu sou feio, eu isso e aquilo, e a gente tem que mostrar, não, peraí, não é bem assim. Você está pautado num padrão de beleza em que você está comparando com outro e o que não é muito saudável. Você está vendo o que falta em você a partir do outro. E é preciso você ver o que você tem para oferecer de diferente. Deus, justamente a vida de Deus é infinita, né? Porque não está padronizado tudo igual, né? Bonitinho, né? Quer dizer, as flores são diferentes, as árvores são diferentes, os frutos são diferentes, os sabores são infinitos, né? Então a gente tem que valorizar todos os sabores. Eu diria que a chave de tudo isso, e é muito bom que a gente esteja nas redes sociais, que a gente interaja, que a gente possa observar a opinião do outro, mas para valorizar a diversidade e a beleza da diversidade, e não para padronizar todos os pensamentos e formas de ser. O que deve seguir mais ou menos uma linha, né, vamos dizer assim, é aquilo que não muda, que é a nossa essência espiritual. Isso vai seguir uma linha. Isso, digamos, entre aspas, é um padrão no sentido de essência, mas não no sentido de características das pessoas, né? Então, eu gosto muito da ideia de imagem verdadeira como a primeira visão, como Deus viu, né? Como Deus viu.
Isso é a imagem verdadeira. Como Deus viu pela primeira vez. Então, a gente, às vezes, tem um bebezinho no nosso colo, e esse bebezinho, às vezes, não está com todas as características formadas, né? Pode ser que alguém, até, em algum momento, diga assim, não está tão bonitinho. É bem difícil isso acontecer, porque, em geral, a gente fica todo derretido. Né? Não importa, porque ele é lindo, né? Só aquela vibração pura que ele está emanando já mostra que ele é bonito. Então, eu acho que a gente precisa buscar ver aquela que é a imagem verdadeira, a primeira visão, a visão perfeita, aquilo que Deus viu em primeiro lugar no momento que nos criou. Isso é a única verdade, e não criar dualismos, comparações. Né, ver o que a gente tem e não o que falta. Acho que o caminho é por aí. Sinceramente, eu estou me sentindo numa academia da Seitonoye, tá? Não parece nem uma roda de conversa, não parece um programa de diálogo, sabe? Está assim tão profundo. E aí eu quero aproveitar para aqueles que estão nos assistindo nesse momento que acessem o site da Seitonoye do Brasil e verifiquem aonde está uma academia próxima de você e participe de um evento da academia da Seitonoye. Tá? Isso é muito importante, isso eleva a gente. E como já foi falado de livro aqui, você também pode acessar a livraria virtual da Seitonoye, que é livrariasni.org.br. Mas aproveitando que a gente estava falando de busca e essa colocação tão profunda do preletor Alexandre, eu já aproveito para mais uma pergunta. Né? Por mais que a gente ouça, né, e as pessoas indiquem, até por uma questão física, a saúde e tal, algumas pessoas ainda ficam buscando a beleza física a qualquer custo, de qualquer forma, sacrificando até o próprio corpo. Aí eu pergunto, preletor Alexandre, se isso é correto realmente, buscar somente a beleza física? Bom, acho que já o somente já dá a dica que não pode ser, né? Tudo que a gente exagerar, tudo que a gente disser só pode ser desse jeito, é preciso que a gente pare e desconfie, né? Um pouco. Então é preciso refletir sobre somente a beleza física. Então, se por um lado devemos cuidar bem do nosso corpo, é um templo sagrado, né, que foi construído para que foi projetado para que a gente pudesse viver bem, não criando aí dualismos, né, mas é um templo sagrado, então precisamos nos cuidar, estar bem vestido, estar limpinho, digamos assim, né, como o povo diz, né, entre aspas, assim, sem preconceito, né, o que eu estou dizendo estar bem asseado, bem cuidado, isso é maravilhoso, significa uma autoestima que a gente tem, mas ela é reflexo de uma consciência de quem eu sou espiritualmente. Ela não pode vir de fora para dentro. Se ela vier de fora para dentro, então há alguma coisa estranha, porque o físico muda. Né? Com o tempo o físico muda. E, obviamente, quando eu me olho no espelho hoje, não tenho mais o rosto de quando eu tinha 17 anos, 10 anos. Né? Quando eu era pequeno, que meu cabelo era até liso, né? Então, veja bem, não tenho mais como comparar isso. Né? E que bom que não tem como comparar. Isso é que às vezes eu converso assim, citando mais uma vez os jovens com quem eu lido, né? E às vezes entra essa questão da beleza física, da idade, né? E eu faço questão de dizer para eles que bom, eu vejo traços de beleza em mim até hoje, eles são diferentes daqueles que eu via antes, mas eles ainda são belos porque dentro de mim eu procuro cultivar esta beleza. Não dá para eu maltratar o meu corpo, me maltratar emocionalmente, psicologicamente, e inclusive transmitir ao mundo a ideia de que, por exemplo, se eu aparentemente envelheci, ou seja, o corpo carnal ficou diferente e na perspectiva do mundo material as pessoas dizem eu envelheci, e isto é o fim do mundo, é terrível, né? Não é isso. Se eu olho para o meu espírito, eu vejo que eu estou sempre jovem, né? Só basta a gente fechar os olhos e ver que a nossa vida está pulsando firme e fortemente desde todo sempre. Então, não é uma boa opção centrar todas as suas energias na beleza física. A beleza física muda,
né? Não precisa desejar ter rugas, para ser assim bem claro, não precisa desejar ter rugas, mas elas vão desaparecer ou não vão fazer o efeito que você acha que você está fazendo desde o momento em que você transmita juventude. Então, eu continuo na ideia de é preciso dar valor ao ser humano e ao ser espiritual que nós somos, e então transmitir essa ideia de juventude com o corpo se modificando, que não é nenhum problema. Tudo muda, né? A humanidade muda, a natureza veio mudando, tudo muda e tudo é belo sempre. Isso é grandioso e a gente deve valorizar, né? Bom, Alexandre, é verdade isso, né? A gente, do mesmo jeito que você falou, a experiência de lidar com os jovens, né? Lidando com as senhoras pombas brancas, a gente vê que as pombas brancas não envelhecem, vocês sabem, né? A gente olha e fala, todo mundo tem a mesma idade sempre, né? A senhora, ela tá com 30, 50 anos de Seitiano e ela tem a mesma carinha do dia que ela entrou. Isso porque, como vocês mesmos disseram, essa beleza física, ela vem de dentro. E às vezes as pessoas estão buscando externamente, fazendo isso que o professor Sinivaldo falou, quer dizer, procurando a todo custo, às vezes com sacrifício do corpo físico, então vai lá, faz harmonização e faz procedimentos dolorosos, às vezes até exagera um pouco, né? Chegando a ficar até artificial, buscando, na verdade, suprir uma insatisfação, que é uma insatisfação, às vezes, da alma, né? Que deixou de se conscientizar da sua divindade, que esqueceu um pouco da sua missão, que é manifestar Deus na Terra, que é manifestar o infinito de Deus. E daí surge uma angústia que é natural e a pessoa começa a buscar fora de si. Aqui nesse livro maravilhoso, aqui, ó, que é Você Dono de Potencialidade Infinita, está dizendo assim, nós seres humanos não nos conformamos com as imperfeições desse mundo e da condição humana e buscamos um mundo perfeito, uma condição humana melhor, porque existe em nós a perfeição original que jamais sintoniza com as imperfeições. Então é interessante, né? Dizendo que realmente o ser humano busca essa perfeição original. E outro dia eu estava lendo que per é um prefixo que indica totalmente. Então, perfeito significa totalmente feito, significa pronto. E nós somos perfeitos nesse sentido, já temos dentro de nós tudo, estamos completamente prontos. Às vezes as pessoas falam, não, mas eu estou em evolução. Não, o seu espírito progride infinitamente no seu caminhar de manifestar a perfeição que já existe originariamente. Então, essa busca de manifestar a perfeição original, de manifestar o ser completo, às vezes é confundida e as pessoas acham que lhe falta algo e ficam buscando fora. É óbvio que esse corpo, sendo o nosso uniforme de trabalho, tem que ser muito bem cuidado, tem que ser adorado de verdade, tem que ser venerado de verdade, mas não como matéria. Tem que ser venerado no sentido de ser o nosso instrumento para a manifestação de Deus, né? Ser o nosso instrumento de trabalho, a nossa roupa, o nosso uniforme, né? E o nosso uniforme tem que estar em ordem, tem que estar perfeito para que a gente consiga justamente manifestar a nossa perfeição. Eu acredito que é isso, que a gente tem que ter essa noção que a nossa beleza está dentro. E que se a gente tiver essa liberdade para manifestá-la, não tem por que buscar fora. E nem precisa, porque é só olhar para a gente, ver como a gente é lindo, né? Precisa olhar com mais amor para si mesmo. Muito bem colocado pela leitora Andréia, né? Agradecer também as colocações do pretor Alexandre. Enquanto vocês falavam, aí me veio à memória uma experiência dentre tantas orientações pessoais que eu já fiz em minha vida. Eu estava na Academia de Ibiúna orientando um evento, um seminário para jovens. E naquele seminário, num determinado momento lá do intervalo, uma jovem me procurou para pedir a orientação e a gente conversando, ela demonstrava justamente isso, né? Então era uma pessoa muito insegura, uma pessoa que trazia junto consigo um complexo de inferioridade muito grande. Esse senso de comparação era muito evidente nela. Mas o que ela me trouxe de grande sofrimento, né, resumidamente, foi que ela se comparava com as amigas e ela acabava não se sentindo à altura. Então, as amigas, por exemplo, namoravam e ela não conseguia namorar. Uma coisa, às vezes, na adolescência, muito forte isso. E ela disse que
o pessoal, né, na época, isso já faz mais de 20 anos que aconteceu, e que ela namorava, mas o rapaz que começava a namorar queria, na verdade, outra coisa, né, queria fazer sexo. E ela falava assim, não, mas eu não quero. Ah, então vou largar. E aí largava. Então chegou um momento que ela concluiu, né, de que se ela quisesse ter um namorado, ela deveria ceder. E aí ela pegou isso, na época, ela acabou se entregando para um rapaz, e o rapaz, logo na sequência, né, então disse que amava, aquela coisa, lembrando, né, que as coisas mudam de tempos em tempos, né? Então, naquela época, isso era uma coisa, hoje tem outro olhar, mas naquela época não. Né? E ela se entregou a primeira vez, então, para esse rapaz, e esse rapaz, logo na sequência, já despistou ela. Não tinha redes sociais, não tinha nada dessas coisas. Simplesmente descartou. Né? Então, e pior, chegou e começou a comentar isso na escola. Então, o desespero dela, né, que falada, foi muito grande. E aí, um outro rapaz se interessou por ela. E ela, então, né, disse que queria namorar, mas já na primeira semana ele também quis. E aí ela pegou e falou, não, mas espera lá, você fez com fulano, não vai fazer comigo? E ela, dentro dessa coisa, ela acabou fazendo. Então, todas que namoravam com ela só queriam namorá-la pelo sexo. E aí ela não conseguia aceitar. Olha só o que é o problema quando você não tem o autoconhecimento, você não tem uma boa, uma visão correta ou completa de si mesmo, como está sendo falado nesse diálogo. Então, ela começou a buscar, deve ser alguma coisa, algum defeito. Como disse o Alexandre, alguma coisa que está faltando. E ela, de repente, no espelho, se olhando, ela concluiu que o problema era o tamanho do seio dela. Então, é muito grande, é muito volumoso. E aí ela começou a namorar já uma pessoa de mais idade, né? Então, já tinha se passado muito tempo isso, e ela, então, não saía desse círculo que a gente pode chamar de um círculo vicioso, né? Vicioso porque é negativo. Se é positivo, seria virtuoso, mas nesse caso é vicioso. Então, ela namorava agora uma pessoa mais velha, que também não queria muito comprometimento. E aí ela falou assim, eu acho que o meu sonho é muito grande. E essa pessoa falou assim, de fato é. Ela disse, eu gostaria de fazer a cirurgia, mas não tenho dinheiro. Ele disse, eu te arrumo dinheiro. Né? E aí ela foi fazer a cirurgia, mas como o corpo é reflexo da mente, o que aconteceu? Não houve cicatrização devida, né? E aí e ela chorando dizia para mim, né? O que era ruim ficou muito pior, porque agora quando eu me vejo despida, né? E olho para aquelas cicatrizes, né? Que muito salientes, eu olho e às vezes dá vontade de morrer, dá vontade de acabar com a minha própria vida. E aí, a única, a forma, nesse momento, de você resgatar um ser humano, acho que essa é a expressão, porque você tem que resgatar, você tem que mostrar que é filho de Deus, né? Que o corpo, ele é só uma projeção, o corpo, ele é uma materialização do que vai dentro. E aí, com muito cuidado, porque dava para ver a saúde mental, na época eu não falava saúde mental, esse é um termo mais recente, né, que a gente fala hoje. Na saúde mental, antigamente, é a pessoa que ficou louca, né? Então, hoje já tem outro conceito completamente diferente. Mas ela não estava bem. Então, com muito cuidado, com muito carinho, eu fui mostrando para ela, filha de Deus, fui mostrando, indicando caminhos, e no término dessa nossa orientação, ela já era outra pessoa. Acompanhei por mais um período, né, dando assistência à distância, por telefone, e ela, graças a Deus, acabou por se superar aquilo lá, quando ela entendeu que é filha de Deus. E aí eu gostaria de indicar para quem está nos acompanhando, né, na revista Mulher Feliz, de julho de 2022, tem um artigo muito especial que é Autoaceitação e Gratidão pelo Corpo, a busca pela beleza na atualidade, escrita pela leitora Aili de Melo França. Então, é um artigo muito rico, valioso, que eu recomendo, né, que vocês que estão nos acompanhando, que leia, né, procure essa revista, julho de 2022. Então, tem mais coisas para falar, mas vamos deixar rolar, né, porque eu tenho um livro depois para indicar aqui para vocês, mas vamos deixar o assunto fluir. Maravilha.
Aproveitando que o professor Carlos falou das revistas, da revista Mulher Feliz, né? Aqueles que estão nos acompanhando nesse momento podem entrar no site da Seitione do Brasil e pode fazer a sua assinatura da revista, das revistas da Seitione e receber em sua residência. Ou também procurar o endereço de uma regional ou associação local que seja próximo de você e lá você adquirir as revistas e outras publicações da Seitione. Então, agora deixa eu dar uma balanceada aqui, né? Já que a gente falou de busca, de corpo, enfim, e aí eu vou, né, direcionar para o leitor Andréia, porque, assim, aproveitando o relato que o professor Carlos colocou, imagine que a pessoa se sente inútil do ponto de vista do senso comum, pelos padrões que a gente está falando aqui, mas a Seitione ensina para a gente uma vida de valor eterno. E aí eu pergunto para a leitora Andréia, como orientar uma pessoa numa situação como essa, né, para a busca do que é realmente o valor eterno que fala a Seitione? Muito bacana falar sobre valor eterno, porque valor eterno é uma coisa que às vezes as pessoas não imaginam que seja, né? Vamos lá, valor eterno é uma coisa que não muda. Então, por exemplo, quando a gente fala, né, a gente citou várias vezes aqui que a beleza muda com a idade, que a beleza muda conforme a época, conforme a cultura, né? Então, a gente tem dentro de nós o ideal do belo, mas a beleza em si, essa que a gente aprecia, ela varia, né? Então, não é considerado um valor eterno. A beleza que tem valor eterno é aquela beleza do caráter, quer dizer, em qualquer época, em qualquer cultura. Por exemplo, se você ceder o seu lugar no transporte público para uma pessoa idosa sentar, isso não tem época, isso não tem idade, isso não tem nada, vai ser sempre uma coisa vista como louvável, vai ser apreciado o ato, né? Então, esse tipo de coisa são as coisas que têm valor eterno, né? São as coisas que vêm, que não mudam no decorrer do tempo, que não mudam de acordo com a cultura. Então, todos os nossos dons recebidos de Deus, a nossa busca pela verdade, a nossa busca para expressar a perfeição, o amor que a gente sente pelos outros são coisas de valor eterno. E quando a gente fala de amor, a gente está falando de um amor real, o amor que Deus sente por nós. Na Seitione a gente chama isso das 4 mentes imensuráveis, né? Que a primeira delas é a gente sentir, se entristecer quando uma pessoa se entristece. Ou seja, eu costumo dizer, se a gente passar e ver uma plantinha lá, e a plantinha está meio cabisbaixa, precisa de uma aguinha, imediatamente a gente sente vontade de jogar uma aguinha naquela planta, não é? Mesmo que a gente não consiga jogar por qualquer motivo, estamos na rua, não tem água, não é nossa casa, ficamos com vergonha, independente se a gente consegue ou não expressar esse nosso desejo de remover o sofrimento daquela planta, ou o nosso sentimento de ficar, puxa, eu precisava melhorar a vida dela, né? Independente de conseguir ou não, a gente tem dentro de nós esse sentimento. Então, isso é amor búdico. E a gente sente não só pelas pessoas, eu usei o exemplo da planta justamente porque ele se relaciona com todos os seres vivos. E isso tem valor eterno, que é sentimento de querer remover o sofrimento do outro. Também se alegrar com a alegria do outro. Se eu chegar para qualquer um dos senhores e falar assim, vocês sabiam que teve um atleta que acabou de ganhar hoje uma medalha porque ele bateu o recorde dos 100 metros rasos de natação. Você vai falar assim, 100 metros livres de natação. Vocês vão se alegrar imediatamente. Não falei de que nacionalidade não falei qual foi o tempo, mas só de imaginar que uma pessoa alcançou um objetivo, a gente imediatamente se alegra. Isso também é amor de Deus, que é alegria infinita, né? Então, esse tipo de coisas são as coisas que têm valor eterno. E quando a gente ensina para a pessoa que ela tem que manifestar o valor eterno, as coisas que são imutáveis, aí ela entende realmente esse pulo do gato, né? De falar assim, não, mas o que eu estou buscando não tá adequado, né? O que eu estou buscando não é exatamente o que eu devia estar buscando, né? O verdadeiro valor do homem, na verdade, não está naquilo que ele possui, está naquilo que ele é. E tem se feito muito isso. As pessoas ficam... Está com eco. As pessoas ficam buscando, muitas vezes, por conta, acho que de mídia mesmo, ter mais coisas. A pessoa quer mais ter do que ser, né? E, lógico, são estimuladas por vários motivos. Eu tinha uma pessoa que eu orientei também, que ela tinha um celular de um modelo mais antigo, e ela falou que quando ela tinha que atender, quando ela tinha que atender o celular em público, ela ficava vermelha.
porque ela tinha vergonha do celular dela não ser de um modelo novo. Olha, que coisa, né? E eu falei para essa pessoa, mas você é uma pessoa tão maravilhosa, cheia de qualidade, você está preocupado com o seu celular, né? O celular, ele é uma coisa que está a nosso serviço. Ele não pode mandar na nossa vida. O celular é uma coisa que a gente precisa usar para satisfazer não o desejo material, mas para justamente aumentar o nosso alcance, vamos dizer assim, espiritual. O que eu quero dizer com isso? A gente vai aumentar o nosso círculo de amigos, a gente vai conseguir fazer isso que nós estamos fazendo aqui, né? Divulgar um pensamento. Então, assim, ele está a serviço do homem, ele não é o contrário, não é o homem que está a serviço daquela coisa que teoricamente podemos chamar de matéria, né? Então as pessoas ficam nessa busca, eu quero ter, e esquecem do ser. O que vocês acham, amigos? Olha só, né? Você falando isso, aí eu lembrei-me de essa sociedade do ser ou a sociedade do ter. Mas hoje, com as redes sociais, né, com essa coisa do padrão de vida, a busca dos likes, né, dos seguidores, né, dos influencers e essas coisas todas, eu tenho a sensação de que a gente talvez não esteja nem mais vivendo a sociedade do ser e ter, mas a sociedade do parece ser e parece ter. Né? Então, as pessoas, por exemplo, elas passam, né? E minha preocupação é com os jovens, sobretudo, né? Porque se vende, por exemplo, um tipo de padrão, né? de beleza, de riqueza, né? Então, hoje você vê assim no TikTok, no Kawaii, né? Você vai vendo assim os vídeos e vai vendo jovenzinhos tentando, né, ganhar likes, fazer aquela coisa. Não, você é influenciador, mas quantos, né, no universo de milhões consegue de fato receber milhões, digamos, de recompensa? Não é mesmo? Né? Então, vai criando, sabe, uma sensação, e isso é perigoso porque vai trazendo um vazio. Né? Então, a pessoa olha lá e ela não se identifica. Né? E aí vem um problema maior que é o tal do hater, né? Que é a propagação do ódio, né? Que as pessoas saem perseguindo a outra simplesmente porque ela não concorda. Né? Então, isso tudo, né, vai mostrando, de certa maneira, que a tecnologia que veio para aproximar as pessoas, né, romper as barreiras, que permite, por exemplo, cada um de nós estarmos em 4 locais diferentes. Né? Eu estou no interior de São Paulo, aqui em Barretos, a Andréa está no interior de São Paulo, em Indaiatuba. Para quem não sabe onde é Indaiatuba, é onde fica o aeroporto de Viracopos. Né? O Alexandre está lá no Rio de Janeiro, né? E o meu amigo Senivaldo está em Maceió. Olha que bacana, a tecnologia permite esse tipo de coisa, mas essa mesma tecnologia ela permite propagar o ódio também, a desinformação. Né? E isso tudo gera consequências nefastas na vida das pessoas. Puxa vida, se incentiva suicídio, está indo filmado. Né? Então, e aí vem uma coisa, né, desse valor eterno. Talvez nós precisamos começar, nós religiosos, precisamos começar a falar mais das coisas desse valor eterno. Mas onde que você busca esse valor eterno? Onde está esse valor eterno? Ora, está dentro de nós. Né? E o livro que eu disse que gostaria de sugerir, de trazer aqui, como uma bússola para a busca desse valor eterno, chama-se O Livro dos Jovens. E já na sua introdução, nem no prefácio, na sua introdução, o professor Masaru Taniguchi, ele diz assim: o verdadeiro homem não pertence ao reino que existe na face da terra. Não importam nem as críticas, nem os elogios que saem da boca das pessoas pertencentes ao reino terrestre. Não importam o juízo da multidão que pertence à terra ou o juízo que se altera conforme as rápidas transformações ideológicas através dos tempos. Eles são insignificantes comparados com o juízo do ideal perfeito que se aloja em cada um de nós. Nós podemos sentir a verdadeira alegria de viver somente quando agimos de acordo com o ideal perfeito que se aloja em nós e nos tornamos dignos de seus elogios. Se você tem feito coisas que pesem na consciência ser julgadas segundo o ideal perfeito que se aloja no seu interior e, no entanto, goza de muita popularidade,
ocupa alta posição social, ou nada no mar de dinheiro, não tardará a ouvir uma voz vinda do fundo da alma, censurando a falsidade. E essa voz será do ideal imperfeito que habita dentro de você. Quando isso ocorre, é certo que existe no fundo da sua alma um ponto sombrio e triste. Essa sombra indica o quanto a alma se curvou diante da matéria. Assim sendo, por mais numerosos que sejam os seus bens materiais, se eles projetam sombras escuras em sua alma, a vida que se aloja em você sofre a derrota nessa mesma proporção. A vida deve escolher entre transcender a matéria ou curvar-se diante dela. Quando a nossa vida se curva perante a matéria, a quantidade dos bens materiais que acumulamos, por maior que ela seja, passa a ser apenas a prova da nossa derrota espiritual. E o que a gente mais tem assistido é justamente os influencers, né, jovens, sabe, de sucesso, que é uma coisa maravilhosa, mas que acabam levando uma vida vazia, né? Então, de frivolidade, que precisa o tempo todo estar criando conteúdos, mas pior, não conteúdos, sabe, que enaltece a alma, mas conteúdo do corpo. E aí, por quanto tempo, como foi falado assim, esse corpo vai se manter? Não é mesmo? Então, é ilusão. É isso. Me lembrei uma música que a cantora diz assim: o TikTok me disse como... Tá em inglês, né? Mas ela fala: o TikTok já me disse como eu devo me sentir, então agora a vida real não tem mais apelo. Essa é a frase da música. Pra vocês verem o poder, né? A cantora jovem, que canta para o público jovem, e ela está justamente criticando isso. A música chama Você Está Satisfeito, né? É o título da música. E ela fala: o TikTok já me disse como eu devo me sentir, então a vida real já não tem mais apelo. Exatamente isso que o Dr. Carlos falou. Impressionante, né? Vamos lá. É um deslocar do entendimento do que é a realidade, né? Então, acho que a gente precisa realmente fazer esse exercício de retomar e retornar à nossa essência, na verdade, não tentando fazer essas comparações que não nos levam a lugar nenhum. E isso, eu volto à tecla do não olhar para o que está faltando dentro da gente, porque nós escutamos muitas narrativas, aproveitando aí o prefácio do livro dos jovens, né? Desde pequeno, né? Eu às vezes converso assim com os jovens, desde pequeno, a gente escuta alguém nos narrar, né? Quer dizer, tem sempre alguém, algum amigo mais velho, alguém da família, ou o pai mesmo, a mãe, seja o que for, que vai dizer para a gente como é que a gente era quando a gente era menorzinho. E a gente não lembra disso, obviamente. A gente não lembra. Então, existem muitas narrativas ao nosso respeito, que remetem a épocas que nós não conseguimos resgatar conscientemente. Talvez no subconsciente estejam registradas, mas elas não estão, nós não conseguimos ter a noção delas no nosso consciente. E ao crescer e construir a nossa identidade a partir dessas narrações, é preciso que a gente tenha o cuidado de saber filtrar, né? Aquilo que é a maneira como o outro está olhando, que é pontual, alguma coisa que a pessoa recortou pontualmente e está fazendo julgamentos a partir da maneira como ela pensa, e aquilo que eu verdadeiramente sou. E aqui eu não estou incentivando simplesmente a não ouvir mais nada nem ninguém, né? Não podemos radicalizar nada. Às vezes temos pessoas ao nosso redor que nos amam, né? E que às vezes nos alertam sobre algum tipo de comportamento, algum tipo de sentimento, algo que né? Daí a importância de buscar orientação, por exemplo. E o pretor, quando dá orientação, ele vai falar alguma coisa que você deve ouvir, mas deve, acima de tudo, refletir sobre aquilo. Né, refletir e fazer e desencadear uma mudança verdadeira dentro de você, não permitindo que, como diz o ensinamento da Seichuné, que nada possa, vamos dizer assim, amaldiçoar aquilo que é
vou inventar aqui, inamaldiçoável, né? Ou seja, que não pode, não tem como eu falar mal da minha própria essência, da minha própria vida de filho de Deus, né? De ser espiritual. Então, num mundo, né? Parece estranho, num mundo em que tantos saberes são desenvolvidos, de áreas diferentes, toda hora alguém está falando de física quântica, as religiões, né, como o budismo, como a Seitinoye, como todas as religiões no fundo, mas cada uma com um vocabulário, com uma ênfase diferente, lembra que nós somos seres espirituais. É incrível que ainda assim a gente esteja tão apegado àquilo que parece ser, que é a matéria, ou que é a rede social, pela rede social, não na sua função de nos conectar, né? Então, tecnologias são boas e devemos aproveitá-las. Os saberes, os conhecimentos que estão sendo construídos socialmente, né, nas ciências diferentes, são bons no sentido de que nos levam a manifestar, né, diferentes capacidades ou formas de fazer as coisas que antes nós não fazíamos, mas a capacidade verdadeira está no espírito, quer dizer, a semente está ali dentro. Então, é preciso valorizar ao máximo nós mesmos. E aí eu diria assim, o grande exercício que a gente deve levar como orientadores, no caso dos projetores da Seitinoye, mas como os pais, como educadores, os professores, os próprios amigos, né, os verdadeiros amigos, né, levar nós temos que fazer o exercício de ver o que há de bom no outro, mas em todos, não numa corrente que nos arrasta para um lugar só. Então, todos têm alguma coisa de bom, né? Todos têm algo que é belo, todos têm algo que demonstra a sua inteligência, a sua capacidade. E se eu me acostumar, se eu treinar a minha mente a ver o que é bom, o que é belo em todas as pessoas, em todas as situações, naturalmente ficarei sem saída e terei que ver em mim mesmo. Né? Sem saída nesse sentido. Terei que ver em mim mesmo. Não tem como ver em todos e depois, a não ser num estado totalmente inesperado de talvez de depressão, né? Que as pessoas às vezes entram. Mas mesmo assim, quando acontece, é porque eu também estou cobrando demais de mim e das outras pessoas. Então, é preciso ser mais amoroso com o outro, valorizar o outro, valorizar a mim, me perdoar pelas coisas que eu acho que eu deveria ter sido diferente. Então, a gente, às vezes, na sala de aula, eu converso muito, às vezes a pessoa tira uma nota baixa, né? E às vezes eu tenho que explicar. Bom, a sua nota não é você. A sua nota é um retrato de um momento. Neste momento, isso não foi bom, mas isso não é você. Então, a reflexão de que isso não foi bom, que você precisa melhorar, tá boa. Apegar-se a isso e transformar isso em você não é bom, não é a alternativa. Então, entenda o que é você e o que é que está acontecendo com você e com a sociedade. E aí a gente tem mais chances de realmente manifestar aquilo que a gente está chamando de imagem verdadeira. Eu queria ter tido um professor como o Alexandre, pelo amor de Deus. Né? Quando eu tirava as notas baixas, né? Puxa vida, viu? Eu tive que ralar muito na Seitinoye para entender isso que o Alexandre falou. Abençoados são os alunos, né? Do professor Alexandre. Né? E aí, com relação ao que, né, o nosso amigo Alexandre está falando, né, só para a gente reforçar assim, em termos de conteúdo doutrinário, que seria o seguinte, lembrar que o mundo fenomênico é regido pelas leis da mente. Né? E dentre essas leis da mente tem uma que diz assim, manifesta aquilo que você reconhece. Então, se você foca a tua mente naquilo que está te faltando, como o professor Alexandre vem falando ao longo desse diálogo, né, se ele vem insistindo nisso, é porque é um ponto muito importante, né, de a gente não olhar, né, o que está faltando, porque se você foca no que está faltando, isso ganha uma dimensão cada vez maior e se concretiza na sua vida, né, e tal qual aquela moça que eu disse, que orientei, né, naquela situação, o que está faltando? Está faltando isso, está faltando aquilo, e de repente acaba
mutilando o próprio corpo, né? Então, agora, quando você foca a mente naquilo que você tem de melhor, então essas qualidades, elas tendem ao quê? A se expressarem mais e trazer junto consigo outras qualidades que eram ocultas e que nem você sabia que existia também, né? Só esse complemento, não sei nem se é complemento, mas esse acréscimo, acho que não é complemento, mas um acréscimo que gostaria de fazer, né, dessa explanação brilhante que o meu amigo Alexandre fez agora. Maravilha, sensacional. Eu ouvindo aqui, estou quase em êxtase espiritual, tá? Mas deixa eu aproveitar que todos os preletores falaram e de repente alguém está assistindo a gente e diz assim, mas como é que eu faço para ter essa orientação? Como é que eu vou a Seitonê, né? Como a gente falou anteriormente, você pode procurar no site da Seitonê do Brasil uma regional ou associação local que esteja próximo de ti, ou enviar um e-mail para orientacão@sni.org.br e um preletor da Seitonê irá atender na sua necessidade. A Seitonê tem resposta para tudo, tá? Você não pode levar os preletores que aqui estão para casa, mas pode levar os livros também. Então você encontra na livraria virtual da Seitonê também e com certeza na descrição desse episódio do Diálogos. Eu vou aproveitar e fazer uma junção aqui de duas informações, né? A gente já transitou aí pelos objetivos, um aforismo grego que é muito conhecido, né? Que de certa forma pede para as pessoas, né? Que é aquele conhece-te a ti mesmo. Em alguns momentos as pessoas vão para o padrão do senso comum, ficam se perguntando como conquistar objetivos, não consigo conquistar porque eu sou isso, eu sou aquilo, não tenho uma graduação assim, eu não sou assado, enfim. Aí eu pergunto para o leitor Alexandre, como a gente pode entender, à luz do ensinamento da Seitonê, esse autoconhecimento que possibilita esse conquistar também de objetivos? Bom, é bem profundo, né, essa questão do autoconhecimento, né? Primeiramente, porque nós precisamos entender, né, a essência desse a ti mesmo, né, desse conhecer a ti mesmo. Se eu não me engano, né, a frase completa, né, estou falando de cabeça, então pode ter alguma coisa errada aí, né, ou equivocada, né, mas a frase completa seria assim: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo, né? Parece que é esse caminho. Bom, independentemente de eu poder estar me equivocando ou não, o que ficou na mente de todos nós, né, que foi muito divulgado, é conhece a ti mesmo, que é uma frase é uma máxima, né, de cunho moral, né, em que não adianta eu querer, né, conhecer as outras pessoas, saber qual é a essência do universo, das coisas, o que é o ser, se eu não mergulho em mim mesmo e não sou sincero comigo. Então, quando eu falava aqui antes, né, da nota, né, que o professor Carlos brincou, assim, olha, vai lá e mergulha em você mesmo, independentemente do que está acontecendo nesse momento. Quem é você? Ouça você mesmo. Ouça a sua essência. Feche os olhos e busque dentro de você aquilo que realmente te move. Nesse caminho, a gente vai precisar, e aí vem o que eu penso que seja a base do autoconhecimento, é desarmar as armadilhas deste mundo de ilusões, deste mundo material, né? Que essas armadilhas, digamos assim, e aqui eu não estou fazendo uma coisa tipo dualismo, tem o mal lá fora, cheio de armadilhas tentando pegar você. É só uma metáfora para dizer assim, tem um monte de coisas encantadoras que parece que são verdadeiras, mas você precisa olhar para a essência dessas coisas, né? Não adianta, você vai a comida aquilo, e a gente vê a gente come com o olho, né, às vezes. Então a gente quer botar de tudo um pouquinho no prato. Quando no prato, naquele momento, não cabe tudo. Eu tenho direito a tudo.
Tudo é gostoso. Eu poderia comer tudo aquilo, mas não preciso comer tudo aquilo no mesmo dia e na mesma hora. E pode ser de acordo com a minha necessidade. Naquele momento, eu passei a semana comendo muita massa. Não tem necessidade de eu botar mais massa. Eu posso optar por outras coisas. Então, eu entender que tudo está à minha disposição. Tudo. Volto à tecla, não está faltando nada. Sou perfeito, como diz o diretor André. Estou completo, é perfeito, é completo. Isso tem que estar no meu autoconhecimento. Conhecer a mim mesmo como ser espiritual. E sempre que eu me defrontar com o apelo da matéria, eu conseguir desarmar a matéria, a forma como as coisas se apresentam, e enxergar o espírito através da matéria, o que é espiritual. Não volto a dizer, não aqui fazendo um dualismo, porque tudo que eu enxergo é vibração, no fundo. Né? Mesmo aquilo que eu estou chamando de matéria é vibração, mas eu tenho que entender a densidade de cada vibração. O que está movendo isso aqui? É um rancor? É uma mágoa? É um ódio? É um entendimento equivocado de quem é o outro? Né? É eu tentando me vingar de mim mesmo ou das outras pessoas? Seja sincero, às vezes é porque dói a gente falar. Dói a gente falar pra gente, olha, naquele dia eu fiquei com inveja. Dói, né? Porque eu vou admitir que eu fiquei com inveja, né? Mas veja bem, não é você se autocondenar. Não é você se maltratar. Deixar de ver você como ser sublime. Houve um sentimento que não lhe pertence. Devolva o seu nada original. Devolva o seu nada original. E volte a você mesmo. Sempre volte à origem. Então, por isso que eu fiz essa comparação, né? Eu penso assim, Deus ao criar o universo, né? Pela leitura do ensinamento da Seitonê, Deus ao criar o universo, né? Cria com a mente, somente com a mente. E é muito claro o que a gente faz quando a gente pratica o Shinsokan, né? A gente vê, a gente contempla, né? E o que a gente deve ver? A gente deve ver o que Deus viu no momento da criação. Deus viu que estava tudo muito bom. E é a primeira e única imagem. É a primeira e única imagem. Portanto, ela é verdadeira. É o que Deus viu. O autoconhecimento, eu acho que passa por essa questão de desarmo que a mentira, digamos assim, desarmo aquilo que é só um formato do momento, que expressa um sentimento passageiro, ou uma sensação, ou uma emoção, ou algo que não tem a ver comigo, e vou buscar aquilo que Deus viu e, portanto, é a única realidade. Agora, é claro que, ao falar assim, parece assim, mas e as minhas características, né? A minha personalidade, quem eu sou, né? É claro que a gente deve buscar quem eu sou, né? Eu tenho determinadas características que, digamos assim, eu gosto de brincar com o pessoal, digo assim, qual é a alexandridade do Alexandre, né? Qual é a andreidade de Andréia? Qual é a senivalidade? É difícil esse Senival. Mas tá bom, ficou bonito também. Qual é a carlidade de Carlos, né? Quer dizer, que eu consigo enxergar para o Dr. Carlos para além de um homem com óculos e gravata, sabe, para além disso. O que é isso? Onde que está? Né? E aqui não adianta a gente ficar fazendo pergunta retórica, nem filosófica demais, no sentido... Tem nada contra a filosofia, pelo contrário. Mas no sentido de que a gente acha que vai ficar dando voltas em torno. Então, para que eu tenha autoconhecimento, é viver da maneira mais natural possível. Sentir o que está se afastando daquilo que é essencial, volta. E aí você vai entendendo qual é a sua missão, quem é você, quais são os seus dons, suas características, né? Você vai entendendo conforme você se permite viver com naturalidade. Se permitir viver sem expressando o que é natural em você, seus dons, sem querer imitar o outro. Imitar o outro não é a solução.
Por que imitar o outro? Você não é máquina copiadora, então não precisa imitar o outro, né? Basta ser você mesmo. E a gente vai descobrindo isso ao longo da vida, porque a perfeição, e aí eu já vou terminando, a perfeição não é estática, não é algo, é dinâmica. Né? Quer dizer, o mundo melhora a cada dia. Então, quando a gente diz que tudo está na nossa essência, está tudo potencialmente na essência. E pode ir se manifestando conforme a necessidade. Então, eu vou levar a minha vida inteira. Quem disse que uma pessoa com 60 anos, que às vezes a gente diz assim, o adolescente está em fase de descobrir-se, né? Por isso... Mas a gente está com... Uma pessoa que está com 60, com 70, com 80, também está se redescobrindo o tempo todo. A gente descobre coisas da gente que assim, nossa, né? Olha que característica que eu tenho que eu não tinha aproveitado ainda. Então, nós estamos em constante desenvolvimento, justamente porque há dentro de nós a perfeição. Se não houvesse, não teríamos como nos reinventar o tempo todo. Não teríamos como melhorar o tempo todo. A possibilidade de melhorar, de manifestar novas capacidades, é porque dentro de nós existe a perfeição e ela é dinâmica e se manifesta de diferentes formas. Então, eu diria isso, né? Vamos focar em, não focar paranoicamente, mas focar em desarma, né? Não fique encantado com tudo, né? Para e pensa no que está sendo feito. Eu me lembro que eu fui comprar um carro uma vez, né? Tenho que trocar de carro, então vou comprar o carro. Então o moço falou assim, olha, tem esse com não sei quantas marcas, você sai com não sei quantos quilômetros por hora, quando você, os primeiros segundos e não sei o quê. E aí eu fico pensando assim, eu preciso disso agora? É maravilhoso. A tecnologia é maravilhosa. Pode ser que eu precisasse daquilo. Se eu precisar daquilo, eu vou adquirir, porque é necessário. Mas se eu não preciso, para que eu vou ter isso agora? Né? Então, é isso que você tem que se perguntar para que você não despenda energia naquilo que não é você mesmo. Né? O escritor Alexandre falou, né, que a gente fica, às vezes, com uma intranquilidade. Quando a gente fala em conhece-te a ti mesmo, é importante a gente lembrar o que diz o Seiichi Noe, o que é o ser humano. O ser humano é filho de Deus. E filho de Deus é Deus. Filho de Deus não é menor que Deus, não é um Deus evolução, não é um mini-Deus. Filho de Deus é Deus. E ser Deus significa que você tem a possibilidade de fazer todas as coisas. E quando dentro de você, e aqui no livro do Jovem está falando isso, quando a gente tem, houve um sussurro dentro de nós, uma intranquilidade dentro de nós, dizendo, isso aí não está certo, é porque a gente está desviando da nossa natureza original. Quando fala em sentimento natural, conservar sempre o sentimento natural significa viver de acordo com a nossa natureza. Nossa natureza é divina. Então, nossos atos, a nossa dedicação, a nossa busca tem que ser dessa maneira. Então, procurar viver como Jesus Cristo vivia. Que era a diferença? Que ele tinha certeza absoluta que era filho de Deus. Então, ele vivia sempre como Deus. Então, a gente se conhecer significa eu tenho certeza absoluta que eu sou Deus. Então, a minha vida obrigatoriamente tem que ser uma vida divina. E quando surge uma intranquilidade é porque eu estou me desviando desse caminho. Então, eu não tenho que abafar esse sussurro. Não, eu tenho que justamente ouvir, né? Que é o que diz assim, não devemos tentar abafar o sussurro que vem do íntimo de nós mesmos. Se vocês se sentem inquietos, é porque em seus pensamentos ou em suas ações deve existir alguma coisa errada que o seu ideal interno não aprova. Ou seja, você está fugindo da sua divindade. E quando você reconhece em si a divindade, fica mais fácil reconhecer no outro. Você olha para o outro e naturalmente vê o outro como Deus, porque você passa a enxergar o outro com os olhos de Deus. E daí você olha para o outro e vê Deus. Eu me lembro que às vezes a gente vê uma pessoa, e vou encerrar dizendo isso, né? O Carlos, não sei se... o Carlos com certeza se lembra, mas assim, Carlos Alberto Silva é preletor da sede internacional, né? Aquele cara que você vê na review e fica assim, né? E que bebe as palavras dele toda vez que ele abre a boca para falar, né? E, então, assim, às vezes a gente se olha como uma pessoa e vê o outro, tipo, lá em cima, né? Fala, nossa, uau, né? Evolução, quando eu crescer eu quero ser assim, né? E a gente estava no Japão, né? Ao lado do jazigo do mestre Masaharu Taniguchi, da família Taniguchi, né? E a gente se conhecia pouco, se conhecia com essa situação assim, né? E ele veio e me deu um abraço gostoso, né? E naquele momento eu falei, a gente é um só.
né? Então, esse reconhecimento, nós somos um só, eu sou um com o outro, desfaz todas as barreiras, desfaz todas as diferenças, desfaz todo, aquele é melhor, aquele é pior. Não, nós somos todos Deus, um único Deus, né? E naquele momento, então, às vezes eu estou fazendo, principalmente quando eu estou fazendo oração de abertura para alguma palestra, ou lição de encerramento, quando a gente faz o canto da grande harmonia, a imagem que vem na minha cabeça é exatamente aquela imagem, né? A gente se abraçando ali no jazigo da família Taniguchi e pensamos, somos um só, né? Então, toda oração, toda a nossa vida, a gente tem que fazer com essa situação. Eu sou Deus, o outro também é Deus. Nós somos uma coisa só, somos unos. Obrigada. Esse mundo das telinhas, que a gente faz comparações que muitas vezes nem é a realidade, né? Eu vou me comparar com outro, já me deparei com jovens, muitas vezes também em aula, como o professor Alexandre, e fica, minha vida não vale nada. Eu tenho 20 anos de idade e não conquistei nada na vida. Esse imediatismo, então eu me deparei assim com situações, né? Mas esse imediatismo, professora Andréia, que fazem as pessoas ficarem frustradas, literalmente. E aí eu acho que a gente precisa, à luz do ensinamento da Seitonai, falar para aqueles que estão nos assistindo agora, né? O que é que vale a pena, afinal de contas? É mais ter ou mais ser? Vamos lá. Então, vou usar um exemplo bem simples, né, do imediatismo. Vocês se lembram, acho que todos aqui já têm idade suficiente, que quando a gente ouvia uma música na nossa juventude, né, na nossa adolescência, a gente ouvia uma música e falava, pô, essa música é legal, né? E a gente queria ter essa música, né? Ter, no sentido de ter, possuir. A gente ficava com a nossa fita cassete pronta lá, né? Só com pausa, você só ia soltar, e você ficava esperando na rádio tocar a música, para na hora que o radialista falasse a vinheta, você soltar para poder gravar a música. E às vezes ele falava alguma coisa em cima, você ficava louco, né? Mas aí você conseguia gravar aquela música, lembra disso, né? Aí você gravava a música, aí você queria saber o que dizia a letra da música, aí você ouvia a fita, parava, anotava, aí voltava, aí anotava de novo. Aí demorava, né, um tempo, então assim, você demorava muito para ter a música e demorava muito para saber o que dizia a letra, né? E às vezes nem conseguia saber, porque às vezes você tirava a letra meio errado, né? E hoje em dia, se eu quiser saber qualquer música, imediatamente, eu toco na tela do meu celular, eu tenho a música, a letra, quem coisou, eu tenho todas as informações a respeito da música. Então, isso gera uma certa ansiedade, e todas as pessoas que nasceram nessa geração, que têm esse acesso, já não sabem mais esperar, né? Eu quero uma coisa, eu quero até agora, e pronto. Daí eu já tive, e daí eu já largo também, porque foi muito fácil de adquirir, então o valor acaba se perdendo nisso. Continuando usando o exemplo da música, toda vez que a gente quer, todo mundo aqui se desejar aprender a tocar um instrumento, por exemplo, vai precisar, todo mundo que já tentou sabe, né, todo mundo que toca sabe também, você precisa sentar com aquele instrumento e praticar, né? E um grande músico, ele é justamente aquele pessoal, aqui inclusive no livro dos jovens está escrito isso, um grande músico está em natural harmonia com todas as regras musicais, e por isso ele consegue executar qualquer música. E um músico medíocre, justamente por não estar em harmonia com as regras musicais, não tem essa liberdade, não tem a liberdade de executar qualquer música. Nós viemos a esse mundo, e uso isso como minhas considerações finais, vamos dizer assim, né? Nós viemos a esse mundo com a missão de executar uma linda melodia. Muitas vezes a gente, não sei se vocês conhecem a Parlenda, com certeza conhecem, lá em cima do piano tem um copo de veneno, quem bebeu morreu, né? Muitas vezes durante a nossa vida a gente se depara com esse copo de veneno, que são as preocupações, são as tristezas, são as raivas que a gente passa, nervoso, mágoa, né? Então a gente vai lá, passa e vê a mágoa lá e toma um gole desse veneno. A mágoa só nos envenena a nós mesmos, né? A raiva só envenena a nós mesmos. A preocupação só envenena nós. Então a gente fica lá, raiva, mágoa, preocupação, e fica tomando do copo de veneno e se esquece que a nossa missão é sentar e tocar o piano. Então, larga o copo em cima do piano, senta e toca o piano todos os dias sem falta, se aprimore, porque
porque quanto mais em harmonia você tiver com as regras, com as leis da vida, quanto mais em harmonia você estiver com todos, com os sons da natureza, né, na verdade, quanto mais você desenvolver harmonia na vida, isso você só desenvolve com prática diária, exatamente como tocar um instrumento, né? Quanto mais harmonia tiver, mais liberdade você vai ter de cumprir o seu propósito, que é simplesmente executar uma linda melodia essa que vem de Deus, e que a gente só precisa, para manifestar, tomar a decisão de se sentar ao piano e tocar. Muito obrigada, foi maravilhosa oportunidade, muito obrigada, muito obrigada. Por aproveitar também para agradecer, né, essa oportunidade, eu nem vi a hora passar, né, foi, né, tão rápido. Quando eu olhei, falei, puxa vida, já passou tanto tempo aí nós conversando, e continuaríamos, né, Diretor Senivaldo, conversando muito mais, mas a gente tem que encaminhar para o encerramento. Então, quero agradecer a grande oportunidade que me foi dada de estar ao lado de vocês três, três amigos que eu considero meus amigos e que admiro profundamente. Foi realmente uma grande alegria. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse diálogo também. Do fundo do coração, muito obrigado. Muito obrigado a todos que acompanharam, né, que estão conosco. Peço que pensem, reflitam sobre essas coisas, né, que nós falamos, para que cada um de nós possa cada vez mais manifestar esse autoconhecimento, né? É isso que eu desejo a todos. Quero dizer da minha felicidade, do meu orgulho de estar com os colegas, né? Todos os três projetores fantásticos, né? Que a gente sempre se espelha, né? Projetor Senivaldo, projetora Andréia, projetor Carlos Alberto, muito obrigado. E que a gente tenha outras oportunidades como essa, né? Muito obrigado. Muito obrigado, que maravilha. Eu quero agradecer aos nossos três amigos, né, projetor Carlos Alberto, projetor André, projetor Alexandre, por esse momento, por essa dádiva de estarmos juntos, dividir com quem está nos assistindo agora, o programa Diálogos, que vai ao ar toda sexta-feira, um novo episódio no canal do YouTube da Seitianoye do Brasil. Compartilhe, ative o sininho de notificação, convide os seus familiares, seus amigos para assistir nossos episódios de todos os nossos programas nas redes sociais da Seitianoye do Brasil, e visite uma regional e uma associação local. Agradecemos profundamente pela sua audiência, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, muito obrigado. O maior evento espiritual da Seitianoye do Brasil será realizado no dia 16 de abril de 2023, quando manifestaremos em conjunto a nossa imensa gratidão aos antepassados e entes queridos. Nesta data, teremos a oportunidade de participar presencialmente da 67ª festividade do Santuário Roso do Brasil e, na sequência, da cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, que em 2023 será realizada pelo 39º ano seguido. Venha pessoalmente renovar os seus laços de gratidão. Cada alma e família consagrada na festividade passa a receber 5 orações diárias com a leitura das 3 sutras sagradas e dos 2 cantos em louvor, efetuadas por oficiantes nos 365 dias do ano. Caso não possa participar, envie com antecedência seus registros e assista à transmissão virtual ao vivo pelo canal da Seitianoye do Brasil no YouTube, a partir das 8h30, diretamente da Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitianoye de Ibiúna. Para sua comodidade, você tem à disposição algumas opções para efetuar as inscrições. Você pode ir até a sede da Seitianoye mais próxima para preencher de próprio punho. Também pode preparar a relação dos nomes e enviar ou para o e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou usando o número de WhatsApp 11 50 14 22 46. Acessando a página da festividade do Santuário Roso dentro do portal da Seitianoye do Brasil, sni.org.br,
você encontra mais informações sobre o significado deste evento e de como preencher os 3 tipos de registros espirituais: almas dos antepassados da família, alma individual e sublime e abençoado anjo do reino de Deus. Participe! Vá até o santuário presencialmente ou envie os nomes e assista à transmissão da cerimônia principal ao vivo, orando em conjunto com milhares de pessoas de todo o Brasil e também do mundo. 67ª Festividade do Santuário Roso do Brasil e 39ª Cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, 16 de abril de 2023, presencialmente na Academia de Ibiúna, ou ao vivo pelo canal da Seichonoye do Brasil no YouTube, a partir das 8h30. Mais informações no website sni.org.br, acessando a aba Seichonoye Doutrinário. Muito obrigado!